Depois de tudo o que foi dito, podemos ainda formular essa pergunta: há na ordem das determinações espaciais e temporais alguma coisa que corresponda aos 3 termos da grande tríade e dos ternários equivalentes? No que concerne ao espaço, não há qualquer dificuldade em encontrar tal correspondência, pois ela é dada imediatamente pela consideração do alto e do baixo considerados, segundo a representação geométrica habitual, em relação a um plano horizontal, tomado como nível de referência, e que para nós é naturalmente o que corresponde ao domínio do estado humano. Esse plano pode ser considerado como médio, primeiro, porque nos aparece como tal em virtude de nossa perspectiva própria, na medida em que é o plano do estado no qual nos encontramos atualmente, e também porque podemos nele situar, pelo menos virtualmente, o centro do conjunto dos estados de manifestação. Por essas razões, ele corresponde evidentemente ao homem, como termo médio da tríade, do mesmo modo que ao homem entendido no sentido comum e individual. Relativamente a esse plano, o que está em cima representa os aspectos celestes do cosmo, e o que está embaixo representa os aspectos terrestres, sendo os extremos limites respectivos das 2 regiões nas quais o espaço é assim partilhado. Limites que se situam indefinidamente nos 2 sentidos. Os 2 polos da manifestação, isto é, o céu e a terra, que, do plano considerado, são vistos através desses aspectos relativamente celestes e terrestres. As influências correspondentes exprimem-se por 2 tendências contrárias, que podem ser relacionadas às 2 metades do eixo vertical, sendo a metade superior tomada na direção ascendente e a metade inferior na direção descendente a partir do plano mediano. Como este corresponde naturalmente à expansão no sentido horizontal, intermediário dessas 2 tendências opostas, vemos que se tem aqui, além disso, a correspondência das 3 gunas da tradição hindu, com os 3 termos da tríade. Sattva corresponde assim ao céu, Rajas ao homem e Tamas à terra. Se o plano mediano for considerado como um plano diametral de uma esfera, que deve ademais ser considerada como de raio indefinido, visto que compreende a totalidade do espaço, os 2 hemisférios superior e inferior serão, segundo outro simbolismo de que já falamos, as 2 metades do ovo do mundo, que depois de sua separação, realizada pela determinação efetiva do plano mediano, torna-se respectivamente o céu e a terra, entendidos aqui em sua acepção mais geral. No centro do próprio plano mediano, situa-se Irã e Agarbha, que surge assim no cosmos como o avatar eterno, e que é, por isso mesmo, idêntico ao homem universal. Quanto ao tempo, a questão pode parecer mais difícil de resolver, e, no entanto, há aí também um ternário, uma vez que se fala do tríplice tempo, em sânscrito, trikala, isto é, que o tempo é encarado sobre 3 modalidades, que são o passado, o presente e o futuro. Mas essas 3 modalidades podem ser postas em relação com os 3 termos de ternários como os que examinamos aqui? Deve-se observar inicialmente que o presente pode ser representado como um ponto que divide em 2 partes a linha segundo a qual o tempo se desenrola e que determina, desse modo, a cada instante, a separação, mas igualmente a junção entre o passado e o futuro, dos quais é o limite comum. Como o plano mediano, de que falávamos há pouco, é o limite de 2 metades, superior e inferior do espaço. Como explicamos noutra obra, a representação retilínea do tempo é insuficiente e inexata, visto que o tempo, na realidade, é cíclico, e essa característica se encontra também até mesmo em suas menores divisões.
Mas aqui não temos de especificar a forma da linha representativa, pois seja qual for, para o ser situado num ponto dessa linha, as duas partes nas quais ele se divide surgem sempre como situadas, respectivamente, antes e depois desse ponto. Do mesmo modo como as duas metades do espaço aparecem, como situadas no alto e embaixo, isto é, acima e abaixo do plano que se toma como nível de referência. Para completar nesse sentido, o paralelismo entre as determinações espaciais e temporais, o ponto representativo do presente pode sempre ser tomado, num certo sentido, como o meio do tempo, visto que, a partir desse ponto, o tempo só pode surgir como igualmente indefinido nas duas direções opostas, que correspondem ao passado e ao futuro. Há, por outro lado, algo mais. O homem verdadeiro ocupa o centro do estado humano, isto é, um ponto que deve ser verdadeiramente central em relação a todas as condições desse estado, inclusive a condição temporal. Pode-se, portanto, dizer que ele se situa de fato no meio do tempo, que ele próprio, aliás, determina pelo fato de dominar, de alguma forma, as condições individuais, do mesmo modo que a tradição chinesa, o imperador, colocando-se no ponto central do Mingtang, determina o meio do ciclo anual. Assim, o meio do tempo é justamente, se podemos exprimir-nos desse modo, o lugar temporal do homem verdadeiro, e para ele, esse ponto é, na verdade, sempre o presente. Se, portanto, o presente pode ser posto em correspondência com o homem, e de resto, mesmo no que se refere simplesmente ao ser humano comum, é evidente que é só no presente que ele pode exercer sua ação, pelo menos de modo direto e imediato. Resta ver se não haveria também certa correspondência do passado e do futuro com os dois outros termos da tríade, e há também uma comparação com as determinações espaciais e temporais que vai fornecer-nos a indicação dela. Com efeito, os estados de manifestação inferiores e superiores em relação ao estado humano, que são representados segundo o simbolismo espacial como situados respectivamente abaixo e acima dele, são descritos, por outro lado, segundo o simbolismo temporal, como se constituíssem ciclos, respectivamente anteriores e posteriores ao ciclo atual. O conjunto desses estados forma assim dois domínios, cuja ação, enquanto se faz sentir no estado humano. Aí se exprime por influências que se pode dizer terrestres de um lado e celestes de outro, no sentido que temos dado constantemente aqui a esses dois termos, e surge nele como a manifestação respectiva do destino e da providência. É o que a tradição hindu indica de modo muito claro, ao atribuir um desses domínios aos Asuras e o outro aos Devas. Com efeito, considerando os dois termos extremos da tríade sob o aspecto de destino e providência, é que a correspondência talvez seja mais claramente visível. E é justamente por essa razão que o passado surge como necessidade e o futuro como livre, o que é de fato exatamente a característica específica dessas duas potências. É verdade que isso é ainda, na realidade, apenas uma questão de perspectiva e que, para um ser que está fora da condição temporal, não há mais passado nem futuro, nem por conseguinte diferença alguma entre eles, aparecendo tudo em perfeita simultaneidade. Mas é claro, falamos aqui do ponto de vista de um ser que, estando dentro do tempo, acha-se necessariamente colocado, por isso mesmo, entre o passado e o futuro. O destino, diz a esse respeito Fabre de Olivet, não dá o princípio de nada, mas se apodera dele logo que é dado, para dominar-lhe as consequências. É pela necessidade só dessas consequências que ele influi no futuro e se faz sentir no presente,
pois tudo o que ele possui de seu está no passado. Pode-se, portanto, entender como destino essa potência segundo a qual concebemos que as coisas feitas são feitas, que elas são assim e não de outro modo, e que, colocadas uma vez segundo sua natureza, elas têm resultados forçados que se desenvolvem sucessiva e necessariamente. Devemos dizer que ele se exprime com muito menos clareza no que se refere à correspondência temporal das duas outras potências, e que aconteceu-lhe mesmo num trabalho anterior ao que citamos, de intervê-la de maneira que parece muito dificilmente explicável. A vontade do homem, desdobrando sua atividade, modifica as coisas existentes, portanto presentes. Cria novas que se tornam de imediato a propriedade do destino e prepara para o futuro mutações no que estava feito e consequências necessárias no que acaba de ser feito. O objetivo da providência é a perfeição de todos os seres, e essa perfeição ela recebe do próprio Deus, o tipo irrefragável. O meio que ela tem para chegar a esse objetivo é o que chamamos o tempo, mas o tempo não existe para ela segundo a ideia que temos dele. Ela o concebe como um movimento de eternidade. Tudo isso não é perfeitamente claro, mas podemos facilmente suprir essa lacuna. Já o fizemos, aliás, há pouco, no que toca ao homem e, por conseguinte, à vontade. Quanto à providência, é do ponto de vista tradicional uma noção corrente que, de acordo com a expressão corânica, Deus tem as chaves das coisas ocultas, portanto, principalmente daquelas que, em nosso mundo, não estão ainda manifestadas. O futuro está, de fato, oculto para os homens, pelo menos nas condições habituais. Ora, é evidente que um ser, seja qual for, não pode ter posse alguma sobre o que não conhece e, por conseguinte, o homem não poderia agir diretamente sobre o futuro, que, além disso, em sua perspectiva temporal, é para ele somente o que ainda não existe. De resto, essa ideia permaneceu até na mentalidade comum, que talvez, sem ter muito claramente consciência disto, o traduz por afirmações proverbiais como, por exemplo, o homem propõe e Deus dispõe. Isto é, embora o homem se esforce na medida de seus recursos por preparar o futuro, este será, em última análise, apenas o que Deus quiser que seja, ou que ele faça ser pela ação de sua providência. De onde resulta, além disso, que a vontade agirá tanto mais eficazmente em vista do futuro, quanto mais estreitamente unida à providência estiver. E diz-se também, mais explicitamente ainda, que o presente pertence aos homens, mas o futuro a Deus pertence. Não poderia, portanto, haver qualquer dúvida nesse sentido, e é de fato o futuro que, entre as modalidades do tríplice tempo, constitui o domínio específico da providência, como, aliás, exige a simetria desta com o destino, que tem como domínio específico o passado, pois essa simetria deve resultar necessariamente do fato de que essas duas potências representam respectivamente os dois termos extremos do ternário universal.